Como escolher um receiver para home theater? Eu vou chamar aqui de um guia de compra para você não errar na escolha do seu receiver para home theater. Vem comigo, esse vídeo ele tá bem completão e eu vou às vezes até fugir de conceitos tradicionais, focando na compra e na escolha certa do seu receiver. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Se você tá aqui há um bom tempo comigo, sabe que a gente tá de estúdio novo, de local novo, sempre com muitas modificações, e na temporada de vídeos novos do canal eu quero que você já deixe aqui embaixo a sua sugestão de conteúdo que a gente pode abordar aqui nessa sala totalmente nova que a gente tá assumindo nosso gosto aqui para virar youtuber profissional e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Eu sou Francisco Marengo, especialista técnico lá da audioprime.com.br, loja especializada em home theater e som ambiente, e nesse vídeo a gente vai fazer um guia de compras para você acertar na hora de escolher o seu receiver e não ser enrolado. Vamos lá! Primeiro item, isso aqui vai sendo uma sequência muito importante até na concepção da tua sala. O primeiro item a saber é o número de canais que vai ter no seu home theater. Claro, número de canais, um home theater clássico, aquele 5.1, são 5 canais principais, ponto 1 subwoofer, mas pode ser que seja 7 canais onde você mantém um 5.1 e 2 canais são direcionados para uma zona 2, para uma sonorização de ambientes. Pode ser também um receiver com 9 canais onde você tem um 5.1.2 no ambiente principal ou um 7.1 e 2 canais também direcionados para o som ambiente. Tem uma função muito interessante em muitos receivers que é de desabilitar 2 canais do 7.1 e jogar esses 2 canais para sonorização de ambientes. Então, quando você definir o número de canais que você vai usar em toda a tua sonorização da tua sala mais o som ambiente, você vai poder descobrir quantos canais o seu receiver precisa ter. Sabendo quantos canais você precisa ter, você agora vai para a segunda etapa, que é escolher os alto-falantes. Por que escolher os alto-falantes? Porque o terceiro passo vai ser escolher a potência do receiver. Na escolha dos alto-falantes, você vai escolher se os alto-falantes são embutidos, se são caixas bookshelves ou se são caixas de som torre. E aqui, para facilitar, eu vou até cravar uma regra que, se forem caixas bookshelves, receiver abaixo de 100 watts resolve. Se forem caixas de som torre, receiver acima de 100 watts é necessário. Se forem caixas de embutir, um receiver de 80 watts tá ok. E você pode ter uma caixa de som de embutir de 60 watts e um receiver de 120 watts? Pode, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que você não vai usar o teu volume no máximo porque a caixa de som ela não vai suportar. E eu criei aqui talvez essa regra de receivers de 80 watts para caixas de embutir, receiver de 80, 100, 120 watts para caixas bookshelves e receiver de 100, 145 watts para caixa de som torre, porque eu tô aqui fazendo esse guia de compras e eu quero que você esteja começando a se situar com os termos e conceitos para fazer a melhor compra. O próximo passo é a distorção harmônica ou o THD. Por que é importante saber o THD? Porque de nada me adianta um receiver que tenha 100 watts de potência, 145 watts de potência, uau, tô comprando um super receiver, mas nessa potência no manual aparece que ele tem 10% de THD, que é uma distorção harmônica, que significa que em volumes altos o receiver está implicando em muita distorção e isso normalmente é sentida pelos nossos ouvidos. Então o legal é você ficar ali com uma distorção harmônica de 0,5% na potência equivalente pro teu setup, beleza? O próximo passo é a impedância.
O receiver ele trabalha normalmente de 4 a 16 ohms. Significa que ele é compatível com caixas de som que estejam nessa impedância. A impedância da caixa de som é o quanto de resistência que ela se opõe à transmissão de potência daquele receiver. Quanto menor a impedância, menos resistência, mais potência, porém mais distorção. Quanto maior a impedância, maior a resistência, menos potência, porém menos distorção. Encontrar um equilíbrio é muito importante. E aí você vai ter receivers como os da Denon que trabalham em todos os canais em 4 ohms. Logo, eles divulgam sempre uma potência maior, porque afinal eles estão te dando um pouco mais de distorção, mas estão te dando mais potência em troca disso. Aí você tem os receivers da Yamaha, que às vezes divulgam menos potência, dependendo do modelo, né, comparando um com o outro, porém eles trabalham em 6 ohms. Isso acaba sendo importante porque você vai ter que casar isso com as tuas caixas de som. E normalmente as caixas de som são de 6 ou de 8 ohms. A maioria das caixas de som, principalmente de embutir, são sempre de 8 ohms. Então vão caber em qualquer receiver, não tem problema nenhum. Tem uma taxa de distorção harmônica no receiver muito boa para 8 ohms, a potência, tudo certo. Quando a gente começa a falar de caixas de som maiores, elas começam a ter resistências, impedâncias menores, justamente para você poder extrair mais potência daqueles alto-falantes. E aí, a pegadinha ou alerta que eu faço aqui são de que a maioria dos receivers, tentando jogar isso aqui tudo num balde porque é um guia de compra, a maioria dos receivers trabalha com menor impedância nas caixas frontais, L e R, e maior impedância nas demais caixas. Então tá tudo certo ter um parzinho de caixa frontal com 4 ohms ou 6 ohms e as outras caixas, a central, as surrounds e as demais caixas com 8 ohms. Isso é totalmente normal e faz mais sentido. Eu teria cuidado se eu tivesse caixas de som de 4 ohms nos canais centrais e ou traseiros, porque são menos receivers que aceitam 4 ohms em todos os canais. Ficou claro isso aí para ti? Se não, escreve aqui embaixo. E aí eu entro no próximo ponto, que são as pegadinhas de marketing. E aí a gente vai juntar aqui um pouquinho de tudo que eu já falei anteriormente, que é o seguinte: o receiver, ele pode te dizer que ele tem uma superpotência, que ele tem uma baixa distorção harmônica, que ele aceita em 4 ohms, você acha que é no receiver perfeito, mas essa potência que ele está te dizendo é só com um canal ligado. E isso é uma pegadinha ali que a gente consegue ver lá no manual, numa parte que aparece assim: potência com um canal ligado, potência com 2 canais ligados, potência com os 5 canais ligados. Então, assim, são algumas pegadinhas justamente para poder, o meu receiver ser melhor do que o receiver do fulano, e uma marca vai tentando dar essa artimanha de marketing que é totalmente do jogo. Para você encontrar a potência certa do equipamento, a gente volta lá no iniciozinho do vídeo, onde eu talvez aqui estou colocando tudo numa mesma regra, mas caixas de som de embutir, um receiver por volta de 80 watts, caixas de som de bookshelves, um receiver por volta de 100 watts, um setup com caixas de som torre, um receiver acima de 100 watts. Porém, todavia, entretanto, como toda regra tem uma exceção, se o teu receiver for de 80 watts e tá tudo certo com isso, e você quiser adquirir caixas de som torre, muitos receivers têm saídas line out para você adicionar amplificadores específicos para as caixas frontais. Dessa forma, você pode ter um receiver de 80 watts tocando todas as caixas do teu sistema e um amplificador adicional ao receiver para dar um turbo nas caixas de som torre. E tá tudo certo com isso, é realmente assim que funciona. Seguindo a nossa caminhada, e aqui ninguém é engenheiro da NASA para escolher o melhor receiver, e se você tá aqui é porque você quer soluções de home theater
para não se incomodar, eu também quero aproveitar e deixar à disposição os meus especialistas lá no WhatsApp para te ajudar nesse processo. Continuando, falando de receiver, a gente tem receivers de entrada e tem receivers de linha superior. Praticamente todas as marcas têm isso. A Denon tem a série S, tem a série X, o Yamaha tem a série RXV e a série RXA. A Onkyo tem a série dela, a Pioneer tem a linha VSX e tem a linha Elite. E o que muda entre elas? Basicamente a qualidade dos componentes, além de às vezes alguma alteração visual, alguma outra feature relacionada à usabilidade do produto. A Yamaha é famosa por ter na série Avantage dela o 5º pezinho de apoio do equipamento, uma melhor distribuição de energia, assim em alto volume todos os canais conseguem ter potências mais estabilizadas, então é por isso que tem sempre também uma diferença de preço grande entre versões e muitas vezes naquela olhada inicial as especificações são muito parecidas. Dando outro passo seria o suporte de HDMI. Eu falo do suporte de HDMI porque hoje, em 2022, a gente está falando já de HDMI 2.1 compatível com televisões de HDMI 2.1 para aumentar o tráfego de informação entre elas. Isso significa que se você já está comprando um receiver com HDMI 2.1, você já está levando todo o pacote de novas especificações que o HDMI 2.1 tem. E o número de portas HDMI que suportam esse formato de HDMI mais novo, mais atual, também pode ser relevante. O que também não é nada de super errado, eu não vejo como uma super desvantagem um receiver ter 3 portas HDMI 2.1 de entrada e 2 portas HDMI 2.0. Tá tudo certo porque a gente ainda tem alguns bons anos para todos os dispositivos virarem 2.1 e ter tudo que já está planejado nessa nova transmissão de imagem. Tá fazendo sentido para você aí do outro lado ou eu tô falando grego? Qualquer coisa, escreve aqui embaixo porque eu posso ir entrando assunto por assunto e a gente vai, obviamente, criando outros vídeos. Eu ainda quero adicionar que os receivers mais novos, eles possuem sistema de calibragem na sua sala e que essa tecnologia melhorou muito no passar do tempo e realmente ajuda a você ter um resultado melhor do teu sistema. E voltando lá no iniciozinho do tópico, que o nosso primeiro item foi escolher o número de canal, ter uma noção do que o seu receiver, o seu cérebro do sistema vai controlar na tua casa, ter esse projeto bem especificado desde o início é a chave para um sistema de entretenimento completo da tua sala, porque a gente aqui não está falando só de home theater, a gente está falando de um receiver que também pode sonorizar outros ambientes da tua casa. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, eu agradeço você, deixa o seu comentário aqui embaixo, like e vamos para frente. Tchau!